Aleluia, amém, glória a Deus. Vitorino Silva, Meu Tributo, você acabou de ouvir aí, que bela canção, né, meus irmãos? De arrebatar a alma, de elevar o nosso pensamento, o nosso espírito até Deus de uma forma extraordinária. Quando Deus reúne pessoas, Deus une propósitos, né? Quando há um ajuntamento de pessoas, quando há um encontro de servos e servas de Deus, filhos de Deus, é isso que Deus promove. Deus promove a adoração. Adoração exclusiva a Ele, ao seu nome. É como esse momento aqui agora. Deus está nos reunindo através dessa programação, na rádio, na TV, para que nós possamos adorar Ele. Para que esse momento se torne um momento glorioso. Tudo que a gente fizer aqui, falar, tem que redundar em glória para Deus. E é isso que nós vamos fazer. Que Deus abençoe sua vida, muito boa tarde. 3 horas e 15 minutos, ao vivo aí pela TV Liberdade, no canal 23.1, canal Cultura, dentro de Bom Jesus das Selvas e também na rádio Liberdade FM 96.1. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você que acompanha essa programação pelo YouTube, porque fica salvo, né? E vai para o canal do YouTube lá da rádio. É só digitar Rádio Liberdade, Bom Jesus, lá no YouTube tem um canal. Dá para você acompanhar, assistir essa programação, compartilhar com outras pessoas. E o bom é que fica salvo, né? Dá para compartilhar com outras pessoas, dá para repetir, né? A programação e abençoar muitas outras pessoas. Compartilha, manda adiante, se inscreve no canal da Rádio Liberdade FM. Quero mandar aqui, um beijão bem forte para minha mãe Neuza, lá de Presidente Dutra, que acompanha essa programação pelo YouTube, né? Depois que fica salva a programação, vai pro YouTube e eu compartilho aí com alguns contatos que eu tenho. E lá em Presidente Dutra, minha mãe Neuza acompanha a programação. Saúde para a senhora, muitas bênçãos, um abraço pro meu irmãozão Danielzão, tá bom? E todos vocês que acompanham a Imperatriz, né? São João dos Passos, São Luís, outras cidades que a gente está sempre compartilhando aí. E pessoas que nos conhecem já há um bom tempo e têm assistido essa programação. Obrigado pelo carinho da audiência. E dentro de Bom Jesus das Selvas, você tem a Rádio Liberdade e tem a TV Liberdade transmitindo essa programação diariamente, de segunda a sexta-feira, nesse horário, das 3 às 4 horas da tarde. Quero dizer que eu estou sempre na segunda e na terça-feira aqui. Amanhã nós teremos a presença aí do pastor Elcio Prates, trazendo aí a programação do Evangelismo Raiz. Na quinta-feira, a minha esposa, a pastora Daiana, traz uma programação voltada aí para as mulheres. E na sexta, nós temos uma programação jovem, de tarde jovem, onde os jovens da igreja, os rapazes, o Bruno, o Anderson, o Evilton, o Joaquim, meu filho, vem aqui e também traz sempre uma palavra voltada aí para os jovens, né? E é isso. Que bênção, né, meus irmãos? Eu vou orar. Vou falar com Deus aqui. Vamos orar juntos? O ano está encerrando, né? Já é dia 10 do último mês do ano de 2024. Louvado seja o nosso bom Deus que até aqui nos ajudou. Nós chegamos aqui pela sua graça, pela sua bondade. E é maravilhoso estar servindo a Deus. Quero dizer que os cultos lá na igreja, agora nesse mês, apenas esse mês de dezembro, serão nos dias de domingo, tá? Então não temos culto durante a semana, os cultos semanais estão suspensos, né, por enquanto, e temos cultos apenas aos domingos pela manhã, 8 horas da manhã, tá bom? Então você que, pastor, quero participar do culto aí durante a semana não tem, mas no domingo pela manhã temos. Nós nos reunimos nas casas, nós visitamos, se você quiser uma visita, se você quiser ter um momento aí, né, de adoração, né, no seu lar, na sua casa, ou nos visitar, nos procure, e a gente estará nesse momento, né, nos reunindo mesmo em casa, né, orando e tendo comunhão com as nossas famílias em casa mesmo, tá? Tira um momento com Deus na sua casa, faça um culto aí na sua casa, no seu lar, né? Parece que isso se perdeu, né? Parece que até os crentes hoje não faz mais culto em casa. Não estou falando de todo mundo, não, mas uma grande maioria de crente hoje só sabe cultuar a Deus se estiver na igreja. O irmão lá cantando, o pastor lá pregando. Na casa dele ele não sabe abrir a Bíblia,
e ler, ele não sabe orar mais em casa, não consegue reunir a família, né? Então, hoje mesmo, terça-feira, é um dia muito bom para você fazer um culto no seu lar. Um momento, sabe? Ler a Bíblia, orar, conversar, falar das grandezas de Deus, falar das coisas de Deus, orar uns pelos outros dentro de casa, né? Faça isso pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, esse período de final de ano, né? Natal, as pessoas se reúnem muito, confraternizam muito, faz reunião de empresa, reunião da escola, reunião da faculdade, tem um monte de confraternização de final de ano. Aí eu pergunto, dentro da tua casa, você faz uma reunião, um momento com Deus, com a tua família? Faça isso. Talvez seja um momento para você perdoar, para você pedir perdão entre a tua própria família, né? Entre os seus próprios familiares, né? Fazer um momento ali, orar, e ver onde errou, onde acertou, o que pode melhorar para o ano que vem, né? O que você precisa, o que você quer melhorar para o ano que vem, né? E consertar aquilo que estava errado, fazer planos para o ano que vem e colocar nas mãos de Deus, né? E apresentar a Deus, pedir a Deus que abençoe. Pedir a Deus que abençoe o teu lar, pedir a Deus que abençoe o teu casamento, né? Teu relacionamento. E eu faço um alerta aqui, gente. Não é para amedrontar ninguém, não. É estatística, tá? Se você pesquisar aí, você vai ver. Eu faço um alerta aqui para você. A gente vai já orar aqui a respeito disso, né? Se você pegar as estatísticas, final de ano, esse período agora, até a virada do ano, os índices são alarmantes com relação a acidentes, tragédias, separação, intrigas, contendas, sabe? Ou seja, parece que as portas mesmo assim do inferno se abrem. Para atacar, para atingir, para fazer o mal para muita gente. E aí, se você não vigiar, se você não tiver o teu coração guardado, tua mente blindada, se você não tiver firme com Deus, tiver aliançado com Deus, é muito importante você estar na igreja, fazer jejum, consagração, é muito importante, tá? Tem gente que fala assim, final de ano eu vou festejar, vou curtir, é onde eles mais atrapalham a própria vida, é onde mais acontece situações, sabe, desagradáveis, destruição, como eu já falei, de lares, de relacionamentos, é terrível. Tem pessoas que, nesses períodos de final de ano, estragam tudo que conquistaram o ano inteiro. Tem pessoas que põem a perder tudo que conquistaram o ano inteiro numa festa de final de ano. Numa brincadeira, né? Assim, folia de final de ano. Então, eu recomendo a você. Você é cristão? Você serve a Deus? Você vai para a igreja? Ore muito, peça muito a Deus. Proteção para você, para sua casa, para sua família. Vamos orar pela nossa cidade, Bom Jesus das Serras. Vamos pedir a Deus que nos guarde, que nos livre de todo mal. É assim, vamos pedir a Deus. Vamos orar, porque nós precisamos muito mesmo estar debaixo de proteção do nosso bom Deus nesse período, tá? Que é um período assim bem difícil. Mas com a bênção de Deus nós vamos findar bem esse ano. Inclusive eu convido você para participar com a gente da vigília da virada do ano lá na igreja. Na igreja, ali na comunidade evangélica Viva em Cristo, onde eu pastorei junto com a minha esposa, né? Ali tem uma comunidade de pessoas que servem a Deus, de servos e servas de Deus, corpo de Cristo, né? Que se reúne para cultuar ao Senhor. A gente vai passar a virada do ano na presença de Deus. Nós sempre fazemos isso. A vigília da virada do ano é na igreja. E você está convidado a participar. Mas não é só lá na igreja Viva em Cristo. Vai na igreja mais próxima da tua casa. Procura um lugar mais próximo da sua casa. Se você não tiver condição nenhuma de sair de casa, por questão de saúde, né, por alguma outra situação que te impossibilita, mas cria um momento ali, um ambiente, né, de adoração. Tem programações, inclusive, tem vigílias de igreja que é transmitida pela televisão, pela rádio. Aí dá para você passar a virada do ano na sua casa assistindo a palavra de Deus, ouvindo, né, a palavra de Deus, assistindo uma programação evangélica, né, que fala das coisas de Deus, tá bom?
E aí você vai sair desse ano 2024, entrar o ano que vem na presença de Deus. Não tem nada melhor do que isso. Passar a virada do ano na presença de Deus. Já o Natal agora, esse período de Natal, uma semana aí, nós estaremos com a nossa família, né? Ali em Imperatriz, então as pessoas ficam à vontade nas suas casas, com seus familiares. Muita gente viaja, muita gente recebe parentes, familiares nesse período de Natal. Então a gente não faz nenhuma programação na igreja para as pessoas deixarem as suas casas, suas famílias, para estar ali na igreja no Natal, nesse período de Natal. Nada contra quem faz isso, né? Nesse período natalino na igreja, nada contra. Nós aqui fazemos assim, né? Nós preferimos estar em família, né? Tem muita gente que tem família distante, chega aí, ou então vai ter que viajar e aproveita esse período, né? Mas já a virada do ano em si, que é o do dia 31 de dezembro para o dia 1º, é na igreja que nós passamos esse momento, né, de mudança do ano velho para o ano novo, né? Esse ciclo. Isso aí já é algo assim que nós fazemos sempre, né? Vamos orar, meus irmãos? Vamos falar com Deus? Se você está na sua casa, você pode dobrar os seus joelhos com a gente para orar? Faça isso agora. Se você está no seu trabalho, não pode se ajoelhar aí onde você estiver, eleva o seu pensamento a Deus e vamos falar com o Senhor. Querido Deus de toda bondade, graça e misericórdia, devemos a Ti, Senhor, toda honra e toda glória e todo louvor. Cada pulsar do nosso coração, cada respiração nossa, é para o Teu louvor, Senhor, é para a Tua glória. Como diz a Tua palavra, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O Senhor é digno de ser louvado e adorado, pois Tu és o Criador dos céus e da terra. E o Senhor enviou o Teu Filho amado, Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação, o ser mais belo, sublime e altíssimo, que veio a este mundo, se fez carne, habitou entre os homens, se fez à semelhança de homens, e na figura humana se humilhou, se esvaziou, e foi até a morte humilhante de cruz em nosso lugar. E por isso mesmo o Senhor o exaltou. Ele deu todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra, da qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Vai chegar esse grandioso dia. Nos céus, os anjos tributam a Ti todo louvor, toda honra, toda glória. Querubins e serafins, todos Te adoram. Naquela visão que João teve, lá em Apocalipse, os 24 anciãos lançavam suas coroas, tiravam suas coroas de suas cabeças e lançavam aos Teus pés e prostravam-se e adoravam o Senhor que estava sentado no trono. Porque o Senhor venceu por nós, venceu a morte, venceu o pecado, resgatou
o direito de termos acesso à tua presença gloriosa. É o que nós fazemos aqui agora, meu Pai, nesse momento. Esse momento é tão glorioso, tão extraordinário, que nós podemos acessar os céus, que nós podemos, Senhor, mover o sobrenatural em nosso favor, que nós podemos acessar esferas espirituais que jamais nenhum homem poderia mover com sua própria condição humana, ou com dinheiro, ou com poder, ou com decretos humanos, ou com leis humanas, mas com a oração, com a fé firmada no Senhor, a fé verdadeira e genuína, que não se abala, mas que permanece para sempre. Com ela podemos mover a mão de Deus, mover os céus em nosso favor. O Senhor mesmo disse: dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares nessa terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares nessa terra terá sido desligado nos céus. E em favor, meu Pai, de cada vida que ora junto conosco, tanto aqui agora, em Bom Jesus das Selvas, através da rádio e da TV, ou pela internet, alguém que acompanha essa programação, eu oro, Senhor, por cada uma dessas vidas preciosas, Pai, te pedindo em nome de Jesus a tua proteção sobre a vida delas, sobre nossas vidas, nossas casas, nossos lares. Eu clamo a Ti, Senhor, por livramentos de morte. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor traga livramento, meu Pai. Aonde houver uma cilada, uma armadilha de Satanás para tirar a vida, para causar destruição, para promover tragédia dentro deste lar, desta casa, eu clamo ao Senhor por livramento. Eu te peço proteção, meu Pai, sobre os nossos lares, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E te peço, Senhor, salvação dentro desse lar. Salvação, meu Pai, dentro destas casas, em nossas famílias, em nossa cidade de Bom Jesus das Selvas. Que o Senhor traga a tua proteção, a salvação, ó Deus, sobre cada lar, sobre cada vida. Eu clamo em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Eu te peço, Senhor, o milagre que essa pessoa tanto espera, a cura, a restauração, meu Pai, que nós tanto almejamos, pedimos e esperamos do Senhor. Eu clamo a Ti, meu Pai, porque cada pedido que chega até nós também é meu pedido. Cada clamor, cada necessidade que chega até nós se torna nosso também. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, por essas vidas preciosas, por essas famílias que pedem, que imploram, que suplicam, ó Deus, pelo teu favor. Abençoa, meu Pai, cada lar. Se chega até nós esses pedidos, é porque o Senhor mesmo faz com que essas pessoas entendam e percebam que podem sim alcançar, que o Senhor pode mudar a vida delas, que o Senhor pode usar as nossas vidas em favor delas. É a tua misericórdia, a tua bondade. E isso também nos faz crer, ó Deus, que o Senhor nos chamou, nos escolheu para suplicar em favor delas, para clamar a Ti, para nos colocar diante de Ti, Senhor, como sacerdotes, nos colocar diante de Ti, ó Deus, com a nossa vida consagrada para cumprir o propósito do Senhor, que o Senhor nos chamou, nos escolheu para suplicar, para clamar a Ti em favor de tantas vidas necessitadas, meu Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço nesse momento, Pai. Oro por aquelas vidas generosas, pessoas que vão fazer nesse final de ano suas doações, ajudar o necessitado. Aquelas pessoas, meu Pai, que durante o ano juntaram, recolheram e hoje estão gratas ao Senhor pelo suprimento do seu lar, pela fartura e as bênçãos do Senhor, mas não vão esquecer do necessitado,
que vão repartir com aqueles que estão sofrendo, que vão fazer o bem, praticar a caridade àqueles que necessitam. Abençoa, meu Pai. Abençoa os corações generosos, corações bondosos, que não se esquece de estender a mão para aqueles que estão necessitados em favor da tua obra, do teu reino, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, que sejam todos abençoados em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Daqui a pouco a gente volta, eu vou entrar aqui no bloco comercial e quando eu voltar eu vou ministrar aqui a poderosa palavra de Deus. Não saia daí. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora ministrar a poderosa palavra de Deus. Quero ler o texto sagrado que se encontra aqui em Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder ministrar essa palavra que está sendo gravada aqui pela Rádio Liberdade FM e transmitida também ao vivo pela TV Liberdade, dentro de Bom Jesus das Selvas. TV Liberdade 23.1, Canal Cultura e a Rádio 96.1, Rádio Liberdade FM. Peço a vocês que estão ouvindo esse áudio gravado aí no seu WhatsApp, compartilha ele, manda adiante aí nos grupos, manda para outra pessoa, para que ela também seja abençoada através da palavra de Deus. E o texto sagrado aqui de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que devia ser usado como vantagem. Veja só. Apesar de ser Deus, ou existindo na forma de Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Eu estou lendo aqui na nova tradução, nova versão internacional, né? A Bíblia NVI. Então o apóstolo Paulo aqui escreve aos Filipenses, escreve uma carta. O apóstolo Paulo, que é um dos pilares do Evangelho, pedindo que o nosso modo de pensar seja o mesmo que Cristo Jesus, que a gente tenha um modo de pensar, né, um pensamento semelhante ao de Cristo Jesus. Que ele, sendo igual a Deus, existindo na forma de Deus, não teve isso como usurpação. Antes ele se esvaziou. Versículo 7. Esvaziou a si mesmo, ou seja, de toda glória, de toda grandeza, ele se esvaziou. Ele não se esvaziou aqui, gente. Não foi de coisa ruim, não, porque Jesus não estava aqui em carne como nós, seres humanos. Ele estava como nós no sentido de fraqueza, de humilhação, mas ele não carregava nada de ruim ou de mal nele. Eu e você, se nós tivermos que nos esvaziar de alguma coisa, tem que ser de coisa ruim. Porque pensa numa coisa que a gente carrega, é coisa ruim. Pensamento ruim, sentimento ruim. Vai dizer que não. Vai dizer que você não carrega pensamentos ruins, sentimentos ruins. Vai dizer que você tem dias que você não acorda aborrecido, chateado, ou vai dormir também. Vai dizer que você não pensa coisas ruins a respeito da tua vida, do teu relacionamento, dos teus negócios. Vai dizer que você não luta contra sentimentos ruins dentro de você. Inclusive, se você pudesse, você já tinha tirado tudo isso de ruim de dentro de você. É verdade ou não é? Não é fácil assim. Não é fácil a gente se esvaziar de coisas ruins. Porque a nossa natureza carnal, ela quer se apegar, se aferrar às coisas ruins. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que Ele
estando na forma de Deus, ou seja, cheio de glória. Como disse o apóstolo João, vimos o unigênito de Deus, vimos a sua glória. Ele veio aqui a esta terra e ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, né? E a sua grandeza. Ele, sendo Deus, se fez carne e esvaziou a si mesmo. Enquanto Jesus se esvaziou de toda a glória, de tudo que era bom para se parecer com nós, com seres humanos, para se fazer homem, se fazer carne, para morrer em nosso lugar, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, porque para ele se parecer com nós, seres humanos, ele teve que abrir mão da sua glória. E sendo encontrado em figura humana, no versículo 8, humilhou-se. Quer dizer, depois de ele abrir mão de toda a sua glória, se esvaziar de todo o seu poder e grandeza, ele se torna semelhante aos homens, ou seja, nasce de mulher, é gerado no ventre de uma mulher. Ele poderia descer do céu rasgando os céus, com poder e grande glória, fazendo os homens tremerem diante dele, mostrando toda a sua soberania, mostrando todo o seu poder, porque ele criou os céus e a terra. Pois João, quando escreve a respeito dele, diz: ele é o verbo vivo de Deus que se fez carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas quando o verbo se manifestou, ele se fez carne, ou seja, ele veio em forma humana, em humilhação. Ele não veio rasgando os céus, ele não veio soltando trovoadas. Ele veio em simplicidade, ele nasceu numa manjedoura. Ele, sendo o rei dos reis e senhor dos senhores, nasceu no meio dos servos, aonde nem os reis o reconheciam. Não conseguiam ver o seu reino, a sua glória, o seu poder. E quando os reis da terra ouviram falar da sua fama em algum momento, se sentiram ameaçados. Ao invés de reconhecer a soberania e a grandeza dele, se curvarem a ele, se sentiram ameaçados e logo o mataram. Foi por isso que Herodes, Pilatos, os governantes daquela época mataram Jesus, por se sentirem ameaçados, por ciúmes da fama de Jesus, ao invés de se curvarem à grandeza dele. Mas tudo bem, era propósito de Deus, ele deveria morrer por nós. Ai desses homens, né? Que não reconheceram a glória do Filho de Deus. Aí no versículo 8 ele diz assim, ó, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se. Como é difícil para nós, né? Nos humilharmos. Como é difícil para mim, para você, abrir mão de nossos orgulhos. O homem é apegado à sua vanglória. Como é difícil para a gente se humilhar. Ele humilhou-se. Tá? Ele se permitiu ser humilhado, ele se permitiu ser esbofeteado, ele se permitiu ser caluniado, ele se permitiu ser tratado da forma que ele foi tratado, com injúria. Ele se permitiu. E ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E quando Paulo escreve essa carta, ele está dizendo assim, que nós devemos ser igual a Cristo. Aprender a se humilhar. E eu pergunto para você, meu irmão, você sabe se humilhar? Ah, eu já fui muito humilhado, pastor, nessa vida. O senhor nem sabe. Uma coisa é você ser humilhado e outra coisa é você se humilhar. Porque quem se humilha não é humilhado.
Porque se você está se humilhando e alguém vem te humilhar, você já se permitiu acontecer isso. Ou seja, ainda que aquela humilhação venha contra você, ela não vai ter o efeito que ela gostaria que tivesse. Por exemplo, a pessoa vem para te humilhar. Mas como você já se humilhou, ou você está permitindo que isso aconteça por causa da tua fé, por causa do teu amor a Deus, e você tem até dó, você tem até pena da pessoa que vem te humilhar, que vem te fazer o mal. Por quê? Porque ela quer que você sofra, ela quer que você sinta mal, ela quer que você até revide, ela quer que você provoque o mal, que você fique com mágoa, com rancor. Só que quando você se humilha diante de Deus, e você até permite que outras pessoas, né, te humilhe, faça algum mal, provoque um mal, minta contra você, isso não vai ter o efeito que ela gostaria que tivesse. Não vai ter. Toda humilhação que vier contra você, quando você mesmo se humilha diante de Deus e permite que essas coisas venham, Deus faz com que toda essa situação te favoreça. Toda essa situação se torne favorável a você. Pode pegar na Bíblia e leia. Toda perseguição ao povo de Deus, toda humilhação que os servos de Deus passaram no passado, e esses homens não guardaram rancor e mágoa da situação, das pessoas que o perseguiram, Deus deu vitória para eles. Essas pessoas foram exaltadas por Deus, porque elas aprenderam a se humilhar. E nós precisamos aprender a nos humilhar. Nós precisamos aprender a se esvaziar, né? A nos esvaziarmos. Jesus fez isso. Ele mesmo se humilhou. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, não foi os homens que mataram Jesus, foi ele que se entregou à morte. Lá do jardim, quando foram prender ele, foi ele que se entregou. Não prenderam Jesus, ele se entregou à prisão. Não cravaram Jesus numa cruz, ele se entregou naquela cruz por nós. Os homens simplesmente cumpriram o seu papel. Cegos como eles estavam. Lembra de Jesus lá sendo pregado? Ele dizia: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E de fato, aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo. Se eles soubessem que ali era o Filho de Deus, se eles soubessem que ali era o Cristo o Salvador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, jamais crucificariam, jamais matariam o Filho de Deus, e nem os reis da terra o condenariam se soubesse. Mas a cegueira espiritual, a maldade no coração dos homens, o orgulho, o ciúme, a inveja, tudo isso fez com que esses homens matassem, crucificassem, perseguissem, cuspissem no Filho de Deus, rejeitassem a ele, meneassem as cabeças, dizendo que ele não era o Cristo. Mas ele se esvaziou. Não reconheceram Jesus na sua humilhação. Um homem reconheceu, aquele que estava na cruz. Um daqueles que estavam na cruz ali, eu vou colocar que foi o da direita, né? Eu não me recordo bem o texto aqui agora. Um deles disse assim, olhando para Jesus, todo ensanguentado, com a coroa de espinhos, o pulmão, sabe, já não aguentando mais, estavam os últimos suspiros, todo chicoteado. Alguns historiadores dizem que pedaços do pulmão foi arrancado com aquelas chicotadas que ele levou. As feridas estavam expostas. Tinha cravos nas mãos e nos pés dele. Ele mal conseguia se firmar. Aquela cruz era maior do que os seus braços puxaram, até deslocar os seus braços, porque a cruz era para Barrabás. E ele, naquela agonia, um homem olha para ele e fala assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E isso foi tão profundo, tocou tão forte o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele olha para aquele homem e diz assim: esse foi o único que me reconheceu na minha humilhação como rei. Foi o único que olhou para mim com essa coroa de espinho e me chamou de rei. Porque ele disse: lembra de mim quando entrares no teu reino, quem entra no reino é rei. E ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus salvou a vida daquele homem, daquele bandido que estava do lado dele, porque reconheceu a sua soberania e a sua grandeza. E aquele homem foi salvo.
Jesus estreia o paraíso com um ladrão, com um bandido que foi salvo na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos sacerdotes rejeitaram a ele. E aqui para encerrar ele diz assim no versículo 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Eu imagino Jesus voltando para o céu, para o paraíso, com aquele bandido, né, que agora foi lavado e remido no sangue de Jesus. Agora não tinha mais pecado nenhum. E ele entra lá e aquele homem vai para o paraíso descansar com Deus. E todos os anjos nos céus se dobram, se ajoelham perante o nome de Jesus Cristo. Perante aquele que veio a essa terra em carne, mas venceu e voltou para a glória do Pai, à direita do Todo-Poderoso. E os céus inteiros se dobraram em reverência a ele. E vai chegar o dia que vai acontecer aqui nessa terra, porque ele retornará. E muitos homens que hoje não reconhecem a soberania e a grandeza de Deus, quando vê o Filho do Homem voltando nas nuvens do céu com poder e grande glória, quando vê os céus se abrir, porque a segunda vinda dele vai ser assim. A primeira foi humilhação, a primeira veio o cordeiro, mas a próxima vinda do Senhor, ele virá como leão, o leão da tribo de Judá. Ele vai descer dos céus nas nuvens com poder e grande glória, e toda a igreja com ele descerá, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. Os homens se espantarão, as nações estarão atemorizadas diante do poder e da glória do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E está escrito aqui, ó, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui essa programação. Compartilhe essa mensagem, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem nos ouviu aqui na rádio, quem nos acompanhou pela TV, fique com Deus e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.